Deus escreve certo por linhas tortas. Todos os caminhos levam a Deus. Bora ver hoje umas expressões bem crentes, bem gospel, tá bom? Mas que não estão na Bíblia, ou que não tá desse jeito na Bíblia. Olá misterioso, olá misteriosa, sejam todos muito bem-vindos ao Mistério 66, o canal de todo aquele que tá hypado para poder ver curiosidade, saber de coisas doidas que acontecem por aí, tá? Ou melhor, acontece por aí não, porque o nosso foco é a Bíblia. E aí a gente fala de umas curiosidades da Bíblia e bota no meio um conteúdo nerd, umas coisas geek aí que a gente curte, não é mesmo? Então bora lá, porque hoje o tema é muito interessante, porque a gente vai falar de frases, né, que a crentaiada fala, né, mas que não tá na Bíblia, ou melhor, que não tá desse jeitinho como o povo fala. Então, já deixa aí o seu like, não esqueça de se tornar um misterioso ou misteriosa se você ainda não é um inscrito desse canal, tá bom? E ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E eu já falo aqui, fica até o final, porque eu vou falar de umas coisas bacana. Ó, tem promoção, Inclusive, se você não sabe, ó, se inscreva lá no nosso Instagram, acompanha a gente lá, tá bom? Canal Mistério 66. Vou deixar o link aí pra você, tá? Se você ainda não viu na página do canal, tá bom? Mas vá lá no nosso Instagram, tá bom? Porque por lá a gente também tá soltando um pouquinho de conteúdo, vamos soltar algumas informações, tá bom? E aí vai ser de suma importância quando lá na frente a gente vai fazer a nossa promoção. Mas fica até o final aí pra gente poder falar um pouquinho mais, beleza? Mas antes da gente falar do nosso assunto de hoje, eu vou me estender um pouquinho mais na introdução, porque eu quero falar de uma coisa muito bacana, muito importante, então não pula esse vídeo, tá? Eu vou falar em 1 minuto e eu vou chamar isso de Minutinho do Coração Aquecido. Então, essa menininha linda aí da foto é a Sofia, e ela sofre com uma doença bem cruel chamada AME. É uma doença degenerativa bem grave e isso faz com que o bebê ele vá perdendo gestos vitais como mover, respirar e engolir, e ele já não consegue fazer isso sozinho. E existe um remédio que foi recentemente aprovado no Brasil, e esse remédio ele consegue ser a cura, tá, para essa doença. Só que ele custa a bagatela de 12 milhões de reais. E esse é conhecido como o remédio mais caro do mundo. Ele é uma dose única, mas a criança tem que tomar ele antes dela completar os 2 anos de idade, tá? E infelizmente até a expectativa de vida das crianças que têm um grau mais severo dessa doença, que é o caso da Sofia, acaba sendo justamente os de 2 anos de idade. E como vocês sabem, tudo é motivo de briga política. E o Ministério da Saúde ainda não aprovou de bancar esse remédio, e o mesmo também ocorre com os convênios médicos. E eu fiquei sabendo do caso da Sofia através de um amigão meu, e ela é sobrinha dele. E a família criou uma vaquinha, e eu vou deixar no topo da descrição o link da vaquinha e do Instagram da Sofia para você conhecer mais sobre ela e também poder ajudar. E não importa se você vai ajudar com R$1 ou até mesmo com os 12 milhões. Se você puder fazer isso, que você possa fazer isso de coração. Porque isso vai sim impactar muito na vida dessa pequenininha, muito na vida dessa família. E sem dúvida essa é a melhor forma de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Minuto do Coração Quentinho. Pois é, meus amigos, existem pessoas que falam que existe um vocabulário próprio, né, entre os crentes, né, que é chamado de crentez, né, um vocabulário aí do mundo gospel que as igrejas, que o povo acaba usando. Só que assim, eu não vou condenar isso, entendeu? Porque eu até uso umas frases aí de vez em quando. Só que é muito comum, quando a gente está num grupo, numa roda, a gente tem um vocabulário com que a gente se comunica ali. Então, por exemplo, no ambiente profissional, você tem um vocabulário próprio para poder usar. E a gente está falando aqui também de conteúdo nerd, quer um ambiente onde mais se utiliza um vocabulário próprio? Então, meu jovem padawan, a gente não pode condenar. Só que não dá pra gente usar algumas frases aí no meio crente da forma como elas são ditas.
Ou talvez esteja na hora de começarmos a entender melhor o que a gente está repetindo, não é mesmo? Então bora começar então, e a gente vai ver uma frase muito conhecida que é: Deus escreve certo por linhas tortas. Pois é, meus amigos, quantos de vocês já não ouviram isso ou até mesmo já falou, não é mesmo? Então, para começar, Deus não escreve certo por linha torta nenhuma, tá bom? Primeiro que o caminho de Deus é perfeito, tá bom? Inclusive existe até uma música antiga que é baseada em 2 textos. O primeiro lá de 2 Samuel no capítulo 22 e dos Salmos 18. Na verdade, os 2 textos, tá, que estão em capítulos diferentes da Bíblia, em livros diferentes, são textos idênticos. É bem legal isso. E existe uma música antiga que vai justamente levar uma parte grande do texto e vai falar, né, que o caminho de Deus é perfeito. E falando de música, eu tô até com uma ideia aqui. Eu acho que rola um vídeo legal, hein? Já pensou um vídeo da gente falando sobre músicas aí do universo gospel que são baseadas em textos literais ou grandes textos da Bíblia? E talvez ou até mesmo músicas que não são do meio gospel. Eu acho que tem umas aí, dá pra gente falar. Se você acha essa ideia legal, bota aí nos comentários aí que a gente pode trabalhar num vídeo desse, tá bom? Então, nesse texto, tá tanto de 2 Samuel como de Salmos, vai falar que o caminho de Deus é perfeito e que a palavra do Senhor ela é testada e aprovada e é palavra cheia de poder. Então, se o caminho dele é perfeito e se a palavra dele, e aqui a gente pode colocar a própria Bíblia, que é a palavra do Senhor, se ela é testada e aprovada, não tem como Deus escrever certo por linhas tortas, porque na verdade ele não fez isso. Porque a palavra dele já é perfeita e já é correta, né? Inclusive tem uma tradução bem legal dessa Bíblia, tem uma tradução bem legal, né, desses trechos que a gente pode encontrar na Bíblia a mensagem. Spoiler pro final, tá, da promoção. Que traz uma linguagem contemporânea e na Bíblia a mensagem vai falar bem assim, que o caminho de Deus é tranquilo e sem acidentes, que a palavra dele é testada e aprovada e quem recorre a esse caminho, a essa palavra, sempre chega ao destino final. Jesus disse: faça a tua parte, que eu te ajudarei. Então, eu não tinha ainda ouvido muito dessa frase, eu fui ouvir mais depois que eu casei, porque minha esposa falava muito isso, de Jesus disse, faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas assim, não existe nada disso na Bíblia, tá? Jesus não falou nada disso. O que acontece é que assim, isso pode ser um resumo, né, de um compilado sobre a caminhada do cristão, né? Aonde a gente é provocado a sempre buscar, né? A sempre fazer, não apenas pedir. E é bem interessante isso porque vai de encontro, por exemplo, logo o que acontece lá em Gênesis no capítulo 3, né? Depois que o homem cai, que Deus fala que a gente vai ter que comer do suor, né? do nosso trabalho, né? E o que acontece? E por que eu estou usando isso de exemplo? Porque tem muita gente, por exemplo, que está pedindo trabalho. Nossa, eu estou desempregado e tal. A pessoa não faz um perfil no LinkedIn, a pessoa não atualiza um currículo, a pessoa não entra em contato com quem já trabalhou com ela, ou algum conhecido que pode tentar ajudar a empregar, mas está pedindo para Deus. Mas tipo, a pessoa está querendo que o futuro patrão chegue para ela no sofá e fala: meu filho, vamos trabalhar? Então não dá para ser assim. Lá em Tiago, no capítulo 2, o livro de Tiago, capítulo 2, também é sensacional, que vai falar justamente aonde a fé dela ser sem obras, ela é morta, entendeu? Então a gente tem que pedir, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então a pessoa, né, pega todo esse contexto e acaba criando uma frase igual essa, né? Aonde você tem que fazer a sua parte para Jesus fazer, tá? Mas assim, Jesus não falou nada disso, tá bom? Mas tem um contexto aí cristão por trás disso, beleza? Todos os caminhos levam a Deus. De maneira nenhuma, tá? Não acontece isso, meu amigo.
amigo. Não tem como todos os caminhos levarem a Deus. E a gente tá aqui, tá? Para poder falar sobre o que tá na Bíblia, tá bom? Então, ela tá sendo meu referencial. Então, por favor, gente, não fica ofendido, não fica triste, porque eu tô usando a Bíblia, tá bom? É em cima dela que eu tô baseando o que eu tô trazendo, tá? E essa parte vai muito de encontro ao que a gente falou sobre Deus escrever certo por linhas tortas. Então, quando eu falei lá sobre que Deus escreve certo por linhas tortas, tá? Eu acabei não mencionando uma coisa que senão eu ia acabar repetindo agora, tá? Para falar que todos os caminhos levam a Deus, que é sobre a graça, a misericórdia e o amor de Deus. E muitas pessoas confundem isso e acabam falando, não importa o que você vai fazer, você vai chegar a Deus. E pra gente entender, tá, isso, você precisa entender primeiro o que é graça, misericórdia e amor. Amor é algo em tese, tá? Mais simples de entender, então não vou explicar. Até porque na Bíblia tem um monte de forma de amor, tá bom? Dá até um outro vídeo só pra gente falar das formas de amor que tem dentro da Bíblia. Agora, graça e misericórdia é um pouco mais complicado, tá? Mas vou tentar trazer um exemplo assim para você entender. Graça. A graça é quando nós recebemos algo, tá? Que nós não merecemos. Então, por exemplo, imagina aquela criança, tá? Encapetada, encheu o saco o ano inteiro, perturbou e o pai falando, se você não se comportar no final do ano, o Papai Noel não vai te trazer aquele videogame legal. Tá? E a criança detonando de janeiro a dezembro, entendeu? Na véspera de Natal, ela tava lá botando fogo na chaminé pro Papai Noel não descer. Tava nesse nível, entendeu? E aí chegou e deu o videogame de presente pra criança, tá bom? Eu não vou falar que o pai é Ele é um bananão. porque eu também sou pai agora, então não sei se eu seria assim também. Mas enfim, isso é graça. A criança não merecia, mas ganhou. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é quando nós merecemos algo, tá? E aqui eu falo merecer no sentido ruim, tá bom? Mas é algo que eu sei que eu sou merecedor. Então, por exemplo, se eu cometo um crime, eu sei que existe uma lei e uma condenação por trás daquela lei. Então eu peço por misericórdia para que aquela lei não seja aplicada a mim. Por isso que a gente vê muito quando em filme, né, a pessoa está sendo condenada à morte. Aí ela pede por misericórdia. Então misericórdia é isso, tá? Então Deus, quando ele envia Jesus para morrer na cruz por nós pelo amor, a graça e a misericórdia de Deus. E as pessoas juntam tudo isso e acham que não, qualquer coisa que você fizer, você vai chegar a Deus. Mas não. Tá? E quando eu falo de tudo isso na pessoa de Jesus, eu chego em um versículo muito lindo, que é o de João 14, versículo 6, que fala assim, ou melhor, é Jesus falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. E é legal que nesse texto ainda, tá, no capítulo 14 de João, a gente vê que, por exemplo, se você quiser ver a Deus, é só você olhar para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, você vai ver a Deus. Então Jesus, ele realmente é o caminho. Então não tem, tipo, outro caminho. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Ah, meu amigo, essa frase é boa. Só que essa frase, ela tá totalmente fora do contexto. E ela tá usando aí uma expressão que a gente encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, né? Onde Deus tá falando várias coisas ali pro povo de Israel. E uma das coisas ele fala isso, que ele não tá colocando o povo, né? Ou melhor, que o povo, ele não vai ser mais cauda, ele vai ser cabeça, que ele vai liderar, vai estar à frente de tudo. E isso, infelizmente, é utilizar essa frase com uma irresponsabilidade enorme, tremenda, tá bom? Por quê? Porque ela é dita assim, para todo mundo, mas não é assim. Você não nasceu, tá? Você não nasceu, tá? Para ser cabeça, tá bom? Você não nasceu assim, tá bom? E eu quero que você entenda que essa frase é para você ser cabeça e não cauda. Você precisa obedecer, beleza? Então você não nasceu para ser cabeça, tá? E não cauda.
Para você ser cabeça e não cauda, você precisa obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a Deus. Então, quando você obedece os mandamentos, obedece os ensinos de Deus, obedece a palavra de Deus, aí sim você é chamado para ser cabeça. Só que aí que tá uma parada legal, porque quando você obedece a Deus, você começa a entender o melhor dele. E aí você sabe realmente qual é o momento onde você vai estar sendo cabeça, onde você vai estar ali sendo chefe, líder. Chefe não, porque chefe é ruim. Mas onde você vai estar sendo líder de alguma coisa, tá? E eu tô falando isso tudo porque, meu, tem um monte de gente, um monte de crente chato, entendeu? Que usa essa frase. Aí o cara não quer ser empregado, o cara não para em emprego, entendeu? Porque vive brigando com o chefe, né? O cara vive desrespeitando, inclusive o pastor dele, ele desrespeita porque ele acha que ele tem que ser líder lá dentro da igreja, tá? Isso acontece muito, tá? Então assim, você quer ser cabeça? Obedeça. Crente não nasceu para sofrer. Em tese, meus amigos, ninguém nasceu para sofrer, né? Só que alguém resolveu comer uma fruta lá em Gênesis e aí lascou para geral. Não teve jeito, tá bom? Porque a gente passou a ter aflição, um monte de sofrimento no mundo. Então não tem jeito. E aí, meu amigo, o próprio Jesus vai falar lá em João capítulo 16, que no mundo nós teríamos aflições, mas que através de Jesus, que venceu o mundo, a gente ia conseguir passar por isso. Então, meu amigo, se Jesus falou isso, quem sou eu para falar para você que você não vai sofrer mais, tá bom? Então, não caia nessa lorota, porque isso acaba sendo uma lorota gospel, tá bom? Mas, João, eu tô sofrendo, eu quero passar por isso. Olha para Jesus que você vai encontrar as respostas. É isso. Por quê? É o que a gente falou antes. Ele é o caminho. Eu estou sentindo uma treta! Agora é o momento que eu tô sentindo uma treta. Ah, você já ouviu, né? Todos são filhos de Deus, mas meu amigo, não fica bravo comigo, tá bom? Porque não é bem assim, tá bom? Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós somos criação de Deus, somos criatura de Deus, entendeu? E como que eu quero te explicar isso, tá? Lá em João, no capítulo 1, vai falar justamente que todos aqueles que recebem a Jesus, que reconhecem Jesus como filho de Deus, que essa pessoa passa a ser filho de Deus, tá? E esse processo de se tornar filho de Deus é um processo meio de adoção, né? Deus, ele passa a nos adotar como filho, porque Deus mesmo só teve um único filho, que é Jesus, tá bom? Só que ele nos adota como filho quando a gente reconhece que Jesus é o filho dele, né? E como que eu quero te explicar isso, tá? Te tentar exemplificar. Imagina uma criança, tá? Ela nasceu e o pai rejeitou ela, beleza? E aí o pai não botou o nome dela lá na certidão de nascimento, tá? Não quis botar, tá? Entrou na justiça, enfim. Aí apareceu um outro homem ou uma outra pessoa chegou e falou assim, não, pode botar meu nome, porque ele não tem a minha genética, mas eu vou ser pai dele, porque eu vou criar ele, ele vai ter o meu nome, tá? Essa criança foi adotada, tá? Mas não é só porque a pessoa quis botar o nome que vai botar, não. A mãe, por exemplo, vai ter que dar o de acordo, ela tem que concordar, né? Alguém tá tendo que fazer alguma coisa. E também tem um outro cenário, né? Imagina um casal, uma família quer adotar uma criança, né? O Estado, o Conselho Tutelar, não sei se é ele também, mas eles vão ter que avalizar, né, a adoção daquela criança, né? Então, alguém está ali se dispondo a adotar aquelas crianças, mas alguém também está ali por detrás de tudo aquilo, controlando, né? Então, o que eu quero exemplificar com isso? Que Deus, da mesma maneira, ele nos adota, tá? Como filhos. Mas quando nós temos essa contraparte de reconhecer Jesus como filho dele, né? Então, não dá, por exemplo, o cara simplesmente falar, não, vou adotar esse menino, vou botar meu nome aí, vou criar ele, se a mãe, por exemplo, não autorizar. Não dá simplesmente para uma família adotar uma criança se simplesmente essa família não tiver o desejo, né? Não vai ser um passe de mágica que vai brotar essa família, né? Ela tem que ter o desejo de fazer isso e o Estado tem que concordar com isso. Então, é uma ação e reação. Para você ser filho de Deus, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é filho de Deus. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. O nosso vídeo, tá, do conteúdo tá terminando por aqui, mas ainda não sai. Sabe por quê? Porque, como eu dei um spoilerzinho ali no começo, né?
a gente tá aí, né, com um perfil lá no Instagram, o canal tá começando a caminhar aí, né? E a gente já tá pensando já em fazer algumas promoções, tá bom? Então já deixo o convite para você, se você ainda não é inscrito no canal, para você se inscrever, tá bom? Para você não perder nenhuma novidade, acompanhar a gente lá no Instagram, tá? Porque assim você toma o seu manto de misterioso ou misteriosa de maneira completa, tá? E a ideia, a proposta nossa é da gente fazer um sorteio aí logo mais de uma Bíblia à mensagem. Se você não conhece, essa Bíblia ela tem uma linguagem contemporânea. E é muito louco, tá? A forma como é o texto ali. E eu gosto muito de usar essa Bíblia, tá? Nos meus momentos de estudo e devocional, como um complemento à Bíblia, tá? Na linguagem mais tradicional que a gente conhece, tá? Então assim, meu, é um presentão bacana demais. Se você já tem, eventualmente, ganhar uma dessa, meu, se você for presentear alguém, essa pessoa vai te amar demais, porque essa Bíblia é muito top. Ó, só para você ter ideia, olha só como que fica a oração do Pai Nosso na Bíblia a mensagem. Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima como aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Então assim, acompanhe a gente aí no Instagram, acompanhe aí no YouTube, porque possivelmente no próximo vídeo aí, lá no Instagram, a gente vai falar das condições para logo mais a gente poder ter esse momento especial aí de sorteio, tá bom? Então, já aproveita, porque assim, deve ter alguma meta de crescimento do canal, então já aproveita e já vai compartilhando o canal, incentivando os outros a se inscreverem, porque quem sabe quando a gente lançar, a meta já tá batida, aí já é mais rápido para fazer o sorteio, beleza? Então, gente, ó, um beijo para vocês, fiquem bom e bonito, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não deixe de se inscrever e até a próxima!